Olá, tudo bem? E aí, Marvadão, não vai falar nada sobre o movimento de ontem na Avenida Paulista, em São Paulo? Claro que vou! Já estou até aqui brincando de criar um título, uma manchete para o evento Marcha para Bolsonaro, piquenique na Paulista. Marvadão, piquenique, eu acho que não tem trema, não tem mais esse sinalzinho de trema. É piquenique tudo junto. Que delícia. Eu adoro o espanhol, a língua espanhola por causa disso. Não existe o hífen. O hífen. Então, não tendo o hífen, fica tudo mais fácil. Marcha para Bolsonaro. Piquenique na Paulista. Eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu lá na Avenida Paulista ontem. Foi uma coisa pacífica, tranquila, uma coisa inacreditável. Não teve uma faixa, não teve um movimento, um slogan, uma palavra do Bolsonaro assim mais aguda contra a justiça eleitoral, contra o Supremo, contra as instituições. Não teve nenhuma faixa, golpe militar já ou qualquer coisa do tipo. Nossa, eu fiquei altamente impressionado com a mudança. Vamos ver aqui fotos, olha foto. Eu peguei aqui, olha aqui. Aqui temos o Museu de Arte, Arte Moderna de São Paulo, cheio de gente, né? Cheio de gente, muita gente. Não foi uma pequena multidão, não. Foi uma multidão de verdade, uma grande multidão. A gente olhando assim do alto. Isso aqui parece até um borrão verde e amarelo, quase um quadro impressionista, aqueles borrõezinhos bonitinhos que formam uma impressão. Então, havia muita gente de verdade. Traduzindo, o bolsonarismo continua mais vivo do que nunca. Ninguém no Brasil, atualmente, ninguém é capaz de levar para a avenida tanta gente de uma vez só quanto o Bolsonaro. Isso não se pode negar. Por que será que seria? Porque os fiéis bolsonaristas, são 15, 20% da população, o bolsonarismo raiz, eles vão com o Bolsonaro onde ele for. Se ele for para o inferno, eles vão atrás. É uma hipérbole, gente, é um exagero. Onde ele for, quer dizer, é um pessoal muito fiel e disposto a ir para a avenida, a ir em qualquer lugar, atendendo a um chamado do seu líder. Então, o bolsonarismo está vivo mais do que nunca, mais do que nunca. Mas quantas pessoas será que foram ao à Avenida Paulista neste domingo? Ah, os cálculos mais otimistas, o olhômetro da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo chega a dizer que teve mais de 700 mil pessoas. E os olhos mais críticos, mais reservados, talvez fotos aéreas, dão um número bem menor, bem menor. Vamos ficar com o número de 700, vamos supor que estavam lá 700 mil pessoas. Eu fico comparando, faça a comparação mental comigo e vê se cabe. A população de Sorocaba está em torno de 700 mil habitantes, não está? Imagine toda a população de Sorocaba, não de São Paulo, de Sorocaba tem 700 mil habitantes. Imagine toda a população de Sorocaba de uma vez só parada diante do MASP e nas alamedas próximas ali da Avenida de São Paulo, Consolação. Será que caberia toda a população de Sorocaba ali e daria esse volume de gente? Não sei dizer para você, é apenas uma pergunta que eu faço para vocês pensarem. Mas que teve muita gente, teve, não tem como dizer. A cidade de São Paulo, o município de São Paulo, tem aproximadamente, acho que um pouquinho mais de 9 milhões, milhões, não de habitantes, milhões de eleitores, milhões de eleitores. E contando aí também a Grande São Paulo, as caravanas que vieram do interior de São Paulo e até de outros estados, havia possibilidade, potencial para ter até mais gente do que teve. Mas foi um sucesso o evento. Então, é um borrãozinho amarelo aqui, coisa. Para quem não é daltônico, é um botão, é borrão, um borrão amarelo, verde e amarelo. Olhando aqui as imagens, a gente percebe que foi assim, quase como um piquenique na Avenida Paulista, uma marcha para
o Bolsonaro, uma marcha para o bolsonarismo. Aqui tem uma outra, olha aqui a Avenida Paulista, olha que coisa, é muita gente, muita gente. A capacidade de mobilização é muito grande. O PT, no momento, não levaria, acho que nem a metade disso num evento muito grande. Por quê? Porque a CUT já não está presente com aqueles caras, com o sistema todo, os movimentos sociais estão meio retraídos. Ah, então, hoje em dia, acho que só o Papa, numa visita ao Brasil, levaria tanta gente. Isso, e aí isso não é novidade, porque a gente já sabia que iria muita gente, principalmente nesse momento de desprestígio do Bolsonaro institucional, essa coisa que ele vai ser preso, ele está inelegível. Então, nada mais justo do que se faça um movimento como esse. Eu acho que é democrático, não houve exageros, alguma coisinha ou outra ali que nem se conta, não tem uma placa, não tem nada. Na verdade, o Bolsonaro ele terceirizou as críticas para o grande Malafala, digo, Malafaia, Malacheia, Malafaia, que fez as críticas que devia ao Supremo, à Justiça Eleitoral, a tudo, a perseguição que se faz ao Bolsonaro, a Michelle falou, fez uma oração, toda essa coisa. Está tudo dentro do script, dentro do normal. O que eu estranho, a mudança radical da posição do Bolsonaro. Agora é para em favor da democracia, mas é em favor dele manter-se em evidência no poder. Será que ele está com toda essa força ainda? Não sei. Na última eleição para presidente, o Lula teve mais votos que ele na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, o Lula teve mais votos que o Bolsonaro e foi um dos fatores decisivos para a eleição do Lula. Hoje, o Bolsonaro teria mais apoiadores em São Paulo, contando com os fiéis e aqueles agregados que chegam conforme o andamento da política. Não sei, não sei. Mas o homem está vivo, o bicho está vivo, o bicho está forte. Então, a grande prova vai ser nesta próxima eleição para prefeito em São Paulo. Aí a gente vai ver realmente se o lulismo está mais forte que o bolsonarismo, se o bolsonarismo está mais forte que o lulismo, o que vai acontecer? Vai ser uma peleia, vai ser uma briga, vai ser uma coisa interessante para quem observa de fora o movimento político do país. É interessante que apenas no momento o Lula cometeu um ato falho ou uma coisa que talvez possa chamar a atenção da Polícia Federal. Em certo momento ele falou assim, admitiu publicamente que teve contato com aquela tal da minuta do golpe, que tanta confusão está dando, tanta coisa. Se ele teve contato, por que ele não fez nada? Por que ele não, como presidente, ainda não tomou as ações judiciais possíveis que ele tinha na mão, como cidadão brasileiro e como presidente? Sei lá, vão dizer assim, mas ele simplesmente não fez nada. Mas sabia que estava acontecendo alguma coisa. Mas essas são especulações para a Polícia Federal. Eu estou apenas comentando os fatos. Há uma frase, um comentário, uma filosofia que diz assim, que a história, o teatro da história, no seu primeiro momento se realiza como uma tragédia. Acontece a tragédia. Depois, na sequência, essa tragédia se revela novamente, quer dizer, repetida a mesma história, mas se revela uma grande farsa, uma grande farsa. Então, ou às vezes até como uma tragicomédia. O Brasil estaria vivendo no momento politicamente uma tragicomédia, vendo o Bolsonaro de hoje, de ontem, e o Bolsonaro de uns anos atrás, ainda quando a presidência, quando ele ameaçava, ele disse que não ia atender mais decisões do Supremo, ele ia fazer um monte de coisa, ia colocar as forças na rua, ameaçava com o militarismo, com o poder da tal. Então, fica parecendo assim que a reunião de ontem, apesar de todo sucesso, tem um quê assim de falsa realidade. Não parece a verdade, não parece que é o Bolsonaro, é outra pessoa, é outra pessoa que está ali. Você quer dizer isso com isso que foi um movimento fake de ontem? Fake não, porque ele aconteceu de fato, real. Está aqui a foto mostrando, milhares de pessoas estiveram lá, e é real isso aí. Eu achei que ficou um pouco estranho a mudança de tom, mas é passarinho na muda de pena, não pia. Quer dizer, ele foi mansinho, atendendo ao ritual do momento
em que precisa posar de bonzinho para que a Justiça Eleitoral, a Justiça, o Supremo, retarde a sua eventual prisão ou retarde suas decisões, porque do outro lado tem uma grande mobilização popular que pode criar um caos no país. Teremos brevemente outros espetáculos da democracia brasileira. O Marvadão não perdoa, nem que doa, mas até que comentei hoje com uma certa parcimônia, não é? Eu não brigo com os fatos, eu observo, opino. Posso ter minhas preferências que revelo na hora que for preciso, mas na hora de fazer cobertura, eu olho o que estou vendo, eu vejo o que estou vendo. Se pode interpretar os fatos de várias maneiras, causas, consequências, tal, mas aquilo que acontece, aconteceu de fato. As imagens estão aí que não deixam mentir e as falas também estão aí para não deixar ninguém brincar sobre o que aconteceu de verdade. É o Marvadão direto e reto. Conto com vocês comigo sempre aqui. Obrigado. Então, como é que eu digo mesmo? Então,